Então, bom dia, garotada, dia 3 de setembro, quinta-feira, quase sexta-feira, o que nos deixa bem alegres, bem felizes. A gente vai falar um pouquinho sobre a queda de Constantinopla na página 2.8.2, para quem estiver me acompanhando pelo livro digital, se é que estão me acompanhando pelo livro, mas enfim. E página 171 pelo livro impresso, tá? É 2.8.2. Isso, tracinho 1. Merda. Vou pôr aqui no chat a página, pode ser? Professora, falando nisso, o e-mail chegou para a senhora? Peraí, já vou ver. Eu já Algum olho. e-mail meu? Henrique, eu acho que sim, que ontem apareceu no meu celular. Mas eu não fui dando os ok ainda. Ontem saiu Não, aparecendo. é porque eu não sei se enviou, porque ontem na hora que eu estava enviando para a senhora, meio que caiu a internet, aí eu não sei, eu não consegui mais entrar no meu e-mail. Tá, eu já vou abrir daí. Aí eu te falo, tá? Tá. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre a queda de Constantinopla, né? O que aconteceu para Constantinopla deixar de ser aquilo tudo que a gente vinha falando, de um grande ponto econômico, de um grande centro de estabelecimento de trocas culturais, né? E simplesmente ter acabado. Eu recebi sim, Henrique. É a certa? Vê para mim se é a certa, que eu mandei É. um. Ah, não, peraí. É Eric aqui, tô doida. Henrique. É Aí, Eric, ó, Eric. qual foi? Não recebi nada. Ah, Não então recebi. eu vou, deixa eu ver se manda. Henrique, eu também quero ser o padrinho. Mas Cala a olha boca, aqui, Gustavo. Gustavo, depois você... Professora, que e-mail Eu que não me é esse aguento aí? não, senhora. Que tarefa que é essa aí que o Henrique tinha que mandar? Nova tarefa, é? Não, é Não, aquela que é a de ela Roma? cobrou. Não. Aquela das Ah, páginas do tá, tá, livro, se tá, eu não me tá. engano, senhora. É essa aí mesmo. É a de Roma. É, Entendi. eu vou ver aqui. Bom, então vamos lá. Então, o que aconteceu? Quando o Justiniano... Aliás, primeiro ponto. É importante a gente lembrar que durante um bom tempo Constantinopla passou a ser a capital de tudo que restava, né, de Roma. Então, isso também é importante. É importante lembrar também que Constantinopla era uma rota meio que obrigatória que ligava Ocidente e Oriente. Nós também já falamos disso, né? Mas com o tempo, algumas coisas foram acontecendo. Primeiro, que depois da morte de Justiniano, vários povos inimigos aproveitaram para voltar a recuperar aqueles territórios. Lembra que Justiniano tentou retomar o Império Romano, né, reconquistar algumas terras, e quando ele morreu, essas terras que tinham sido conquistadas voltaram a ser lugares de batalha, porque os povos que tinham recuperado antes do Justiniano queriam de volta. Deu para entender? Sim? Tá. Sim, prof. Sim. Beleza, então todo esse processo aconteceu naquele momento, né, devido então ao... Deixa eu ver se eu consigo mudar o jeito de ver vocês aqui, vai aparecer mais gente. Pronto. Então, todos aqueles povos, eles voltam a tentar recuperar o seu território, né? Voltam a entrar em conflito com os povos romanos, no caso agora do Império Bizantino, que fazia parte do Império Romano, né? Gosto de bater bastante nessa tecla para vocês não esquecerem, tá? Outro problema é que isso não aconteceu só de um lado, só de uma direção, né? Não foi apenas conflitos ali no Ocidente, mas também no Oriente, porque a gente tinha os povos árabes, os povos eslavos, os turcos, né? Todos eles crescendo, tanto no sentido econômico quanto no sentido de expansão de território, né? E aí, esse Império Bizantino começou a ser alvo de todos esses grupos. Em torno ali de 1000 anos, eles começam a sofrer essas invasões. Então, o Império Bizantino, ele aguenta um bom tempo, né? E aí, quando Justiniano morre, é que começa esse declínio. Justiniano morreu, aí começa, de fato, a perder aos pouquinhos as suas terras, os seus domínios e tal. Certo? Bom, outro ponto importante que eu estava falando e que o livro de vocês comenta ali é o aumento demográfico desses povos que querem recuperar as suas terras, que vai também auxiliar para que eles tenham um exército mais forte, um exército mais
desenvolvido e a necessidade de ampliar seus domínios, que foi o que eu falei antes. Então, eles precisavam alcançar novas terras para poder pôr todas essas pessoas, toda essa população que vinha crescendo, num lugar para viver. Tudo bem? Então, tá bom. Ótimo. Tudo sim. Tá. Liga a câmera aí, Tarsila. Bom, então os turcos, eles começaram a ser um desses povos que entrou em confronto com Constantinopla mais diretamente, né? E a cidade, né, e todo o Império Bizantino, ele tentou lutar e resistir a esses turcos, ou turcomanos, turco-otomanos, né? Qualquer um jeito que vocês podem chamar. Inclusive, turco foi um nome dado de maneira um pouco ofensiva, como o nome dado a todos os povos bárbaros, né? Por conta da curvatura que eles tinham no nariz, né? Pela questão genética e tal, da aparência, enfim. E aí esses turcos, eles se converteram ao islamismo, certo? Ou seja, eles eram muçulmanos. E eles pautavam seu governo no islamismo. Então, a gente tem um outro agravante, que é a oposição de religião, né? A religião católica e a religião islâmica. Lembrem-se que anos antes havia acontecido as cruzadas, que foi uma guerra empreendida pela Igreja Católica contra os muçulmanos para poder reaver o território de Jerusalém, né? Mas é lógico que a gente sabe, nós sabemos que essa cruzada, ela foi, na verdade, uma justificativa, porque o que eles queriam não era apenas reaver Jerusalém, mas dominar todo esse trecho comercial que vinha enriquecendo muito com os muçulmanos, com os turcos, com esses povos que eu estava falando antes. Então, isso também aconteceu. A gente vai falar melhor das cruzadas quando for falar da Idade Média, tá? Esse império, gente, esse Império Bizantino que eu tô falando para vocês, ele é na Idade Média do Oriente, tá? Quando a gente estuda história, a gente às vezes comete um erro muito grande, né, que confunde, que buga o nosso cérebro, que é o seguinte: estamos aqui estudando o Império Bizantino. Na nossa cabeça, o resto do mundo tá congelado. Não tá acontecendo nada no resto do mundo, né? Até a gente ir lá falar do resto do mundo. E não é assim, né? Tá acontecendo coisas no mundo. Fala, Gabi. Eu tenho muita dificuldade de associar as coisas que acontecem. Por exemplo, tem a Idade Média. Eu não me lembro que o Brasil também passou pela Idade Média. Também Eu existia, esqueço que o né? Brasil existe nesse período. Eu esqueço que, Pois é. sei lá, o Japão existe no mesmo período. Para mim, cada coisa aconteceu isoladamente, não teve influência nenhuma no resto do mundo. É por isso que eu não consigo associar a Primeira e Segunda Grandes Guerras. Eu não consigo entender nada, porque para mim não faz sentido todos os países acontecerem coisas ao mesmo tempo. Mas esse é um problema, Gabi, que eu acho que é bem geral, assim. Eu passei a perceber, quando eu comecei a dar aula, que, tipo, quando eu estava estudando lá na Grécia, eu não parava para associar que tinha coisa acontecendo no resto do mundo, né? Então, deixa eu falar para vocês rapidinho o que está acontecendo no resto do mundo naquele momento. Esse período de Império Bizantino é o período que a gente chama de Idade Média. E lá na Europa estava acontecendo as invasões germânicas, o feudalismo, a ruralização, mais tarde as cidades voltam a crescer, enfim, todo um processo de ruralização e urbanização depois, né? Então, as cruzadas, elas acontecem por causa da Idade Média europeia, mas passa pelo Império Bizantino. Como assim, professora? Eles tiveram que sair desses lugares, desses feudos, para ir para o Oriente. E aí, para isso, eles passavam por Bizâncio, que é Constantinopla. Então, qual que era a estratégia da Igreja Católica? Enriquecer, voltar a juntar os territórios que foram romanos. Então, a gente não consegue se unir mais pela cultura, porque o Império Bizantino está com uma cultura muito mais próxima da grega, está um negócio confuso. Então, vamos juntar pela guerra, né? Nada une mais as pessoas do que uma competição. Então, pronto, vamos juntar pela guerra, né? Então, essas ideias usaram como justificativa a questão de Jerusalém, tá? Mas a gente sabe que não é isso. Tudo bem? Ficou claro? Então, a Idade Média, ela começa quando? Quando o Império Romano do Ocidente se fragmenta, e aí a gente tem a capital lá em Constantinopla, toda essa mudança, e ela acaba quando Constantinopla é dominada. E aí, lá
Na Europa, naquele momento, a gente está vendo o Renascimento, né? Essas coisas assim que vai ser o início da Idade Moderna, tá? Muito confuso, porque a gente, de fato, congela a história para... Não estou estudando esse aqui, então o resto do mundo fica para lá, né? Sai da minha mente. Isso é super natural, isso, inclusive, é consequência do próprio ensino de história. Vocês pensam assim por conta do jeito que eu ensinei, né? Infelizmente, essa é a verdade. Então, o que aconteceu? Essa confusão de Constantinopla com a galera dos muçulmanos, né, dos turcos otomanos, ela já vinha de, um tempão, ela já vinha lá da cruzada. Não era tipo, nossa, começou agora. Não, era algo que ia se arrastando, ia se arrastando, ia se arrastando. Mas os turcos conseguiram ali em 1453 ter uma força muito maior, justamente devido ao fato de Constantinopla e do Império Bizantino ter se fragmentado e se enfraquecido por conta das cruzadas, por conta da confusão da própria Igreja Católica, né, que a Igreja Católica tinha se rompido lá no Cisma do Oriente, e com as cruzadas ficou bem pior, sabe por quê? Olha que louco. Quando chegou o exército das cruzadas lá em Constantinopla, tinha um acordo do patriarca, do líder da Igreja Otomana e do Papa. Esse acordo, basicamente, era o líder da Igreja Ortodoxa falar assim, olha, eu não tenho nada a ver com isso, vocês vão lá, vocês guerreiam, sem confusão aqui em Constantinopla. E não foi o que aconteceu. Não foi, porque o Papa viu a chance de enfraquecer a Igreja Ortodoxa. Então ele tirou vantagem dessa hospedagem que ele recebeu. E aí pronto, a confusão já estava feita, porque Constantinopla e a Igreja Ortodoxa passou a realmente não querer mais conversa com a Igreja Católica Romana, né? E aí fragmentou em todos os sentidos. Parece besteira, né? Tipo, professora, mas é só uma questão religiosa. Mas era uma questão ideológica também, né? Bem ideológica. Até porque a gente está falando que quem invadiu Constantinopla foram muçulmanos. Então tem um pano de fundo ideológico também, né? Bom, a tomada de Constantinopla ela foi um evento que mudou a história do mundo. Por quê? Porque as rotas de comércio de Ocidente e Oriente passaram a ser dominadas pelos turcos muçulmanos. E aí vem, eu não sei se vocês vão lembrar do sétimo ano, vem uma relação de dominar todo o mar Mediterrâneo e aquela... Deixa eu abrir um mapa aqui, rapidinho. Deixa eu ver se eu consigo abrir o Google Earth. Para vocês visualizarem melhor isso que eu estou falando. Prof, eu vou só pegar minha água e aí eu vou desligar a câmera, tá? E já ligo de volta. Tá. Ai. Vou fazer a mesma coisa que a Sara. Tá bom, mas vamos voltar. Sim, é só pra eu não ficar andando na casa. Prof, eu desliguei porque me coloca com 2% e eu preciso botar no carregador. Mas quando eu botar 5, eu boto a câmera de novo. De buenas. Bom, aqui tá carregando ainda. Abriu. Opa, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, então. Apareceu? Sim. Sim. Vamos lá, aqui é a América, linda América. Aqui, pronto. Reconhecem? Isso aqui é o Mar Mediterrâneo, Europa, África, Ásia. Vamos lá. Galera, Constantinopla fica... Opa, aqui, ó. Istambul aqui. Tá? Bem aqui onde é Istambul, estão vendo? Olha que posição estratégica. Tem esse rio que separa, se não me engano, aqui é o Mar Negro e aqui eu não sei qual que é. Aqui é o Mar Negro. E aqui faz parte do Mediterrâneo, olha. Que separa. Então, era uma rota mais fácil para se passar do Oriente, aqui onde está a minha seta, para o Ocidente. Certo? Então, passavam por aqui.
ou para voltar. Certo? Então, olha só que doido. Eles tinham a proteção do mar, para caso militar, e desse rio. Eu não sei se vocês lembram, mas eu falei que esse riozinho aqui, ó, eles passaram um sistema de correntes dos dois lados. Quando entrava algum inimigo, deixa eu apagar meus desenhos aqui. Quando entrava algum inimigo, eles puxavam as correntes e aí esse inimigo não conseguia passar. Bloqueava eles aqui, ó, nesse rio aqui. Pois bem, o que aconteceu? Quando os muçulmanos começaram a dominar isso aqui, eles dominaram a rota toda, porque eles vieram aqui da região da Arábia, né, onde surgiu o islamismo, que é uma religião. Então, todo árabe é muçulmano? Não. Não, todo italiano é católico? Não, né, gente? Não é porque a Igreja Católica tem sua central na Itália que todo mundo que é italiano é católico. Nada a ver. Então, aqui, eles vieram, então eles dominaram esse território aqui e dominaram até lá em cima, onde é Constantinopla. Por que isso mudou a história? Porque os dois canais que ligavam Ocidente e Oriente estavam aqui, é esse aqui, que é o canal de Suez, se não me engano, que passa aqui pelo Egito. Estão vendo? Então, pelo Egito, você pega o mar Mediterrâneo, desce, 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 e você vai conseguir ir para o Oriente por aqui, ó. Entendeu? Vocês estão me entendendo? Sim, prof. Pronto. Só que, tipo, eu não sei se tá bem travado. Tá travado. Tá. Mas deu para entender. Ou então aqui por Istambul, né, que era Constantinopla na época. Por que isso mudou a história? Porque a partir disso, os italianos fizeram um acordo bem rápido com esses muçulmanos, combinaram ali, fizeram um tratado, olha, sempre vou comprar de vocês e vocês só vendem para mim. Tudo que vocês tiverem eu vou comprar para revender na Europa, mas vocês não vão vender para mais ninguém, né? E aí eles dominaram esses roteiros, fazendo com que, primeiro, a burguesia da Itália ficasse extremamente rica, o que vai levar a gente para o Renascimento, tá? Que a gente vai estudar no ano que vem. E outras burguesias tivessem que buscar outro caminho para o Oriente, como é o caso de Portugal, que fica bem aqui, e Espanha, né? Que vai levar a encontrar o continente americano. Então, parece besteira esse domínio que foi feito pelo pessoal dos muçulmanos nas terras de Constantinopla, mas isso mudou a história do mundo, porque levou ao domínio dessas rotas comerciais que iam para o Oriente, fazendo com que a burguesia tivesse que buscar outro caminho, certo? Beleza? O planeta Terra é uma coisa tão linda, né? Olha que coisa mais linda, oh meu Deus do céu. Isso aí tá errado porque a Terra é plana. É, né? Verdade. Eita. Esse satélite é comunista, certeza. Então tá bom, ó. Todo mundo entendeu o que eu quis dizer, né? Então, fechou. A gente vai estudar mais sobre isso mais pra frente. Aí aqui o livro também fala um pouquinho da cultura e da religiosidade. A gente já falou sobre isso, né? A gente falou que Constantinopla era um ponto de trocas tanto culturais quanto comerciais, que possibilitava ali o comércio com povos do Oriente, do Ocidente. O que vinha do Oriente? Temperos, tecidos, como a seda, que era fabricada pela China, tapetes, né? Coisas que eram raras e caras também. Tudo isso era muito caro. E saíam também alguns produtos do Oriente, né? Do Ocidente, desculpa, como azeite, coisas assim. Mas, quando eu falo das trocas culturais, eu tenho que destacar para vocês também de todo o conhecimento que saía especialmente do Oriente, como a pólvora, como a bússola, como o astrolabe, que foi uma ferramenta de ligação aí das estrelas, né, de conta que fazia com as estrelas, os números, o sistema numérico que veio da Índia. Então, todas essas coisas passavam ali por Constantinopla para chegar na Europa e foram coisas também extremamente transformadoras no sentido cultural,
né? As coisas mudaram de um jeito que nunca mais voltou a ser igual, né? Outra questão foi espalhar a filosofia que surgiu na Grécia pelo mundo. Isso também é muito importante, certo? O resto a gente já conversou sobre. Tá legal? Tá legal. Conhecimento em ação a gente também já fez, não fez? Deixa eu até ver aqui minha... Não sei. Acho que eu passei. Não, eu ia passar ainda, não é? Eu ia passar pra casa. Não, prof. Eu acho que você não passou ainda não. Pelo menos passou, eu acho que eu não anotei. Deixa eu ver o planejamento aqui rapidinho, então. Acho que não, deixa eu só olhar aqui também. Cadê planejamento? Abre, meu filho, abre. Tá dizendo aqui que... Tá dizendo aqui que eu passei, mas tá na página errada? Não. 175 e 176. Deixa eu ver que página que vai dar isso aqui no livro impresso. É essa mesma. Não passei não, né? Qual página, prof? 175 e 176. A senhora já passou e já corrigiu. Já passei, já corrigi? Mas tá dizendo aqui que eu adiei, ó. Sim, Tô porque a anotando senhora até legal. comentou que a senhora até comentou que tem uns quadros aqui sobre a cultura bizantina e tal. A senhora disse que ia passar um trabalho pra gente depois, mais pra frente, alguma coisa assim. Mas já corrigiu. É verdade. Essa Então, já passou. Aí foi a aula passada que, acho que foi ontem, não foi não? Que a senhora ainda falou que nem a Giovana falou, que vai passar outro trabalho, tem alguma coisa a ver, acho que tipo... Que tem a ver com arte bizantina, alguma coisa assim. isso, a gente ainda vai fazer. Bom, eu vou passar para vocês sobre o conhecimento e avaliação, as atividades do final do capítulo, naquele mesmo esqueminha que eu passei as outras. Eu vou dividir, cada um vai fazer uma ou duas questões e aí vai gabaritar para nós, tá? Uhum. Aí eu mando no e-mail da turma, se Deus quiser, hoje ainda, tá? Então, por hoje é isso, amores. Beijão. Certo. Bom final de semana, a gente não se vê amanhã, né? Ora, beijão. Semana. Bom final de semana pra senhora. Tchau, anjos. Tchau. Tchau, tchau. Até.